Boa noite a todos. Muito contente de estar aqui de novo. Com um tema que eu gosto muito, particularmente, né? Então, a ideia é trocar um pouco ideia hoje à noite sobre o que é esse anjo guardião, né? Como é que funciona, qual é a visão espírita sobre isso, tá bom? Bom, eu começo aqui com uma reflexão. Aqui atrás. Aí. A gente tem muita imagem de anjo guardião, né? Principalmente quem é mais antigo, igual eu. Naquela época a gente achava que o anjo guardião era um anjo que vinha de asa, tocava as cornetas, né? Então a gente tem essa concepção de anjo nessa dimensão, né? Mas será que é desse que a gente está falando? É dessa forma que a gente está imaginando? Ou a gente já ouviu falar muito do anjo cupido, né? Aquele que vai buscar a nossa alma gêmea. Será que é assim também que funciona? Então a ideia é conversar um pouco sobre isso. Primeiro, a palavra anjo vem do latim, né? De angelus, que diz o quê? Mensageiro ou enviado. Então a gente já remete a essas questões também. Então é um mensageiro que vem de asas para comunicar a gente alguma coisa ou para fazer alguma coisa. Será que é dessa forma? Né? A gente sempre imagina o quê? Algo muito belo, muito maravilhoso, né? Toda vez que a gente fala anjo, até a gente traz isso para o substantivo do nosso dia a dia. Você é um anjo, né? Como quem diz, você é perfeito demais, né? Até no subjetivo também a gente costuma dizer, né? Quando a gente quer, a pessoa se acha muito, ele se acha anjo, né? Ele faz tudo certo, acha que é assim. Então, um pouco do debate de hoje é nisso aí. Então, eu começo dizendo o seguinte: será que tem alguém realmente com a missão de nos proteger 24 horas por dia? O que vocês acham? Será que a gente tem essa possibilidade? Então, o que o Espiritismo diz sobre anjo guardião ou anjo da guarda, né? E aí a gente já começa a botar algumas outras palavras que a gente ouve até na literatura. O Divaldo começa a falar também, alguns outros autores colocam essa questão do mentor, do protetor, né? Então, o Divaldo relata muita coisa sobre mentor, né? O mentor amigo. Quem é o mentor amigo nesse caso, né? Então, voltamos ao mesmo ponto. Quem é esse cara? Qual o papel dele junto do nosso lado? Ele está junto do nosso lado para ajudar em quê? Para ajudar a gente a evoluir, né? E aí a gente vê muitas passagens mostrando isso e tal, né? Então, o que eles vêm dizer, né? O que eles falam para a gente? Como a gente pode melhorar a conduta? E como é que a gente ouve isso? Né? Então, a pergunta que eu sempre tive comigo mesmo, né? Como é que eu faço, né? Para entender que ele está do meu lado? E é muito legal que eu estou lá com um pequenininho de 9 anos em casa, né? Tem um de 11, né? Mas o de 9, ele tem muito medo na hora de dormir, muito medo. E eu já passei por isso, que a Juliana também, que é minha filha aqui, à noite ela dorme de mão dada comigo, então ele fica muito ansioso. E eu falo para ele, você tem um anjo da guarda, né? E já começa a dizer, ele que vai cuidar de você, não sou eu, né? Mas para um garoto de 9 anos é meio difícil de entender, né? Ele prefere segurar uma mão firme, né? Mas será que a gente cresce e continua agindo dessa forma? Essa é a pergunta. Então, é mais reflexão do que nada. Então, qual é o papel desse anjo da guarda, desse anjo guardião? É ajudar a gente o quê? Na nossa evolução, no nosso progresso espiritual. Por isso que ele está do nosso lado, né? De que forma ele pode ajudar, né? Então, a gente vai lá buscar no livro dos Espíritos as explicações sobre isso. Está lá nas questões lá, né? Na questão 490, vem a pergunta assim: a que se deve entender por anjo guardião ou anjo da guarda? O que se deve entender por isso? É um espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Isso quer dizer o quê? Então, a gente precisa agora... eu gosto muito dessa coisa de a gente ir
descendo em camadas para a gente poder assimilar melhor, né? Aquilo que a gente quer conhecer e entender. Então, lá na questão 490, está dizendo, é um espírito protetor. Até aí, ok, nosso anjo da guarda é um espírito protetor. Mas ali, para mim, veio uma coisa nova, que é pertencente a uma ordem elevada. Significa o quê? Que o meu anjo da guarda, que está aqui comigo agora, né? Talvez me intuindo, que nem o Zé falou, com certeza, né? Ele é da ordem igual a minha? Não. Ele é de uma ordem mais elevada que a minha. Então, agora a gente precisa entender o que é essa ordem elevada, né? E ele, tecnicamente, né, é um espírito protetor, ou seja, é o que a imagem está ali, ele está sempre do nosso lado para nos proteger. Nos proteger de quê? A gente vê muito aqui, discute muito, e a gente tem muita influência de outros espíritos menos evoluídos, não é? Então, se a gente tiver afinado com o nosso anjo da guarda, ele vai nos proteger justamente dessas influências que podem afetar a gente no dia a dia, certo? E é legal isso aqui também, porque às vezes eu confundia, não sei se vocês confundem, anjo da guarda com espíritos desencarnados familiares, alguém que também quer proteger a gente, mas não é de ordem mais elevada. Todo mundo consegue entender? Ah, meu pai desencarnou há um tempo atrás. Será que ele já está do meu lado me ajudando? Ele pode até vir aqui, pode vibrar por mim, mas ele não está comigo 24 horas. Tá certo? Ele não é meu anjo protetor, certeza, né? Por quê? Porque a missão dele é outra, não é essa. Anjo protetor, ele tem uma missão específica, né? Por ser um espírito mais elevado, realmente de estar do seu lado te amparando, tá certo? E lá na frente a gente vai entender por que ele é um espírito mais elevado e tem que ser um espírito mais elevado. Porque na alegria ou na tristeza, em qualquer momento, mesmo que você não ouça ele, ele vai estar do seu lado. Ele vai te amar do mesmo jeito, tá? Então, o que seria, então, esse espírito mais elevado, né? O que seria essa questão aí? Aí eu fui lá pesquisar também, porque eu gosto de ler sobre isso, né? E aí eu consegui entender o que é esse ordem elevada. Quando eu coloco aqui, talvez eu vou levar um pouquinho mais de tempo aqui, todo mundo, eu não sei quem já conseguiu pesquisar, existem várias classes de espíritos, né? E a gente, assim, de uma visão mais simples, tá? Porque é muito mais detalhado, né? Nós temos aqui os espíritos inferiores e os mais elevados. Então, quando ele diz lá, no livro dos espíritos, que o anjo da guarda é um espírito mais elevado, ele não é dessa categoria aqui que a gente chama de terceira ordem. Tá certo? Quem são os espíritos de terceira ordem? Somos nós, todos nós que estamos aqui. Tá certo? Por quê? Porque nós temos ainda uma predominância sobre a matéria, tá? Então, ou seja, a gente ainda é muito materialista. Tem uma palestra que eu costumo dar aqui, que eu mostro a grade de evolução, que a gente vai evoluindo nas diversas encarnações, perdendo, a gente sabe que a gente vem do reino animal e tal, e aí a gente vem com essa característica mais da matéria, desde que começamos a encarnar. E à medida que a gente vai evoluindo, né? Nas diversas encarnações, nós vamos perdendo esse apego à matéria e vamos ganhando espiritualidade. Então, essa é a nossa evolução. Lógico que não é linear, né? Até tem muitos lugares que dizem que a gente não regride, mas estaciona. Né? Tudo bem até aí? Está muito técnico. Eu já troquei que eu ia falar sobre Perispírito 2, e eu pedi o Ricardo para trocar, porque eu achei que é muito pesado para um sábado à noite, né? É muito técnico, então eu não quero transformar isso numa palestra muito técnica. E aí vem aqui o de segunda ordem, que são espíritos mais elevados. Quem é o nosso anjo da guarda? É um de segunda ordem ou de primeira ordem. Ele tem uma predominância do espírito sobre a matéria, ele inverte. Eu estou mais espiritualizado e menos materialista. Tudo bem? É esse o nosso anjo da guarda. Então, quando a gente fala de desencarnados familiares ou
a minha família espiritual, que me acompanha na minha evolução espiritual, nós estamos falando do espírito de terceira ordem. Quando a gente fala de anjo da guarda, nós estamos falando de espírito de segunda ou primeira ordem. É outro patamar, certo? Que eu espero que eu chegue lá um dia. Ok? Tudo bem? Então a gente já começa a diferenciar assim. A gente tem apoio da família espiritual? Tem apoio de desencarnados que torcem por nós, pelo nosso sucesso? Temos. Mas não é o nosso anjo guardião, tá? Eu não sei se isso é claro para vocês, mas não era para mim, tá certo? E aí eu vou mostrar então quem é esse anjo da guarda que está do lado. Então, qual é a missão desse protetor, então? Ele funciona como se fosse um pai, ele é o meu responsável, né? Ele é o responsável pela minha evolução, tá? Então ele vai me guiar, ele vai me auxiliar, vai me consolar quando eu estiver aflito, e ele vai me dar ânimo para que eu consiga tocar a vida. Se eu conseguir me sintonizar com ele, ele vai me dar isso tudo aí. Depende do quanto eu consigo me conectar com ele ou não. Ele vai, através de quê? Como é que ele vai fazer isso comigo? Através das minhas intuições. Então, se eu... Lá no fim eu vou falar de algumas preces, algumas questões assim mais do dia a dia. Se eu estou afinado com ele, se eu estou em prece, se eu estou conectado com ele, se eu estou num caminho correto, tá certo? As intuições vão chegar para mim, as intuições são dele. Ok? Isso eu uso para a minha vida como um todo, tá? Até no trabalho, quando eu tenho que tomar uma decisão, eu respiro, mentalizo, e antes de tomar uma decisão que vai impactar, porque eu lido com muitas pessoas, né? Só o meu time já é um time grande, mas além disso eu lido com diversas empresas aí da região como um todo. E eu tenho que estar muito afinado para me ser o mais justo, mais honesto possível, tá certo? Então eu preciso, na hora das decisões difíceis, e muita gente vem se aconselhar comigo do ponto de vista empresarial, de negócio, e eu preciso estar intuído para poder dar uma orientação mais saudável possível, né? Para mim não adquirir nenhuma dívida, né? Para mim não indicar um caminho errado, né? Então ele vai nos intuir, vai nos dar força, se eu estiver sintonizado com ele, certo? Ok. Os espíritos têm influência aí, de forma geral, sobre os nossos pensamentos, as nossas ações. O que vocês acham? Bastante, né? Então, a gente tem que entender que a gente depende muito desse anjo da guarda para que a gente consiga seguir a direção correta. É ele que está nos ajudando a escolher a direção certa. Então, a gente tem que estar muito afinado com eles nesse sentido. Lógico que nós temos um fator, que é o fator divino. Eu também falo sobre o livre-arbítrio, eu tenho uma fala aqui que a gente fez já algumas vezes sobre livre-arbítrio. É o maior dom que Deus deu para a gente, é o poder de escolha. A gente escolheu os nossos caminhos, né? Então, lógico que o livre-arbítrio é meu. Ele pode me dar intuição, mas eu posso escolher o caminho errado. Tá certo? A responsabilidade final é minha, não é dele. Ele está aqui para me intuir no bem. Agora, se eu quero ir para o mal, eu tenho o direito de escolha. Então, ele não interfere na minha escolha, embora ele vibra e me intui na direção certa. Tá certo? Aí vem a questão 492. Como é que isso acontece, então? Vamos lá, vamos imaginar aqui. Como é que vocês acham? Na questão, ele pergunta lá na 492, o meu anjo da guarda, ele dedica a vida dele para mim desde o meu nascimento. O que vocês acham? Sim, antes, tá? Ele ajuda muito mais do que você imagina, antes e até depois de desencarnado, tá? Ele realmente é alguém que vai te acompanhar o tempo todo. Por isso que eu botei no início 24 horas. Então, como é que está lá? Ó? Desde o nascimento até a morte, e muitas vezes acompanha até depois na vida espírita. Ou seja, no plano espiritual. Tá certo? Então, a gente já viu alguns filmes, algumas passagens de realmente
alguém vir e continuar auxiliando, né? Então, e outra, que também para mim foi bem bacana, às vezes não só numa encarnação, até às vezes em diversas encarnações. Tá certo? Então é legal mesmo a gente conhecer esse cara aí que está do nosso lado, né? Tentar entender a importância dele. Em alguma hora ele larga a gente e vai embora, fala assim, não, cansei, né? Porque tem muito filme assim, vocês já viram? Tem muita coisa assim, eu não aguento mais, né? Esse cara só faz besteira, eu vou largar ele lá e deixa ele para lá. Ele que se vira com as besteiras dele. Vocês acham? O que vocês acham? Por isso que ele é um espírito de segunda ordem ou primeira ordem, vocês entendem? Ele não está mais nessa vibe nossa de achar que o egoísmo, né, ou o ego de querer falar assim, não, por que, Wagner, você não segue o que eu estou te falando? Então, vai seguir sua vida, se vira. Né? Ele é de primeira ordem, de segunda ordem, ele não está ligado nessas coisas. Então, o que acontece? E aqui vem uma dica muito importante. Muito importante. Ele não larga você, mas se você está num ambiente que ele não é bom para ele, ele também não vai ficar lá, tá certo? Então vamos supor, eu estou escolhendo o caminho errado. Ele vai junto no caminho errado comigo? Não, escolheu, vai. Agora, se eu estiver lá me afogando e gritar o nome dele, aí ele vai lá me buscar. Deu para entender a diferença? Isso é fundamental para que a gente entenda. Tá certo? Então, ele não abandona, que nem está ali, ó. Mesmo que eu tape os ouvidos, ou seja, não quero ter intuição, né? Tem aqueles filminhos também, né? Que tem o carinha vermelho de um lado, o carinha de Deus do outro, né? E os dois brigando ali, na mente nossa, e a gente ali. Aquilo lá é a pura verdade, tá? Isso acontece, só que quem é o carinha vermelho? Os espíritos menos evoluídos, que estão perturbando a gente. Quem é o outro? É o nosso anjo da guarda que está querendo tirar a gente daquela influência. Só que a escolha é nossa. Tudo bom? Nem vi vocês aí, tudo bem? Então, quais são as recomendações? Eu gosto sempre de falar isso, sobre conclusões. Eu não gosto de puxar um assunto e a gente não sair com nada. A gente pode fazer alguma coisa hoje? Vamos fazer, né? Hoje, quando chegar em casa, a gente já pode fazer. Vamos ver o que a gente pode fazer, então. Então, esses caras que estão do nosso lado, eles são embaixadores de Deus. Eles são espíritos de segunda ordem, de primeira ordem, que estão com uma missão divina, que é cuidar do nosso desenvolvimento espiritual. Você imagina que bonito? Deus botou um anjo. Hoje eu estou dando palestra por, no mínimo, o Zé costuma brincar dos desencarnados, né? Mas no mínimo o dobro de público. Eu estou dando palestra para vocês, o bate-papo, vamos dizer assim, que estão encarnados, e o anjo da guarda está aí com vocês, porque esse é um ambiente que o anjo da guarda gosta, né? Então, no mínimo, o público é o dobro aqui, tá? Fora os outros que estão aqui desencarnados normal. Então, eles vêm nos ajudar com a missão divina. Então, o cara realmente é isso. Eles são iluminados, né? Como estrela no nosso caminho, eles estão indicando a direção que a gente está indo. Eles são sábios evoluídos, né? Eles têm um pensamento divino e têm a harmonia geral com o cosmos. Então, realmente é um ser muito evoluído que está do nosso lado e que quer direcionar a gente para o caminho do bem. É bom que a gente reflita sobre isso. Agora, na nossa caminhada é nossa. Então, nós temos livre-arbítrio. Então, a evolução é nossa, a escolha é nossa. E nós temos que assumir essas escolhas. Então, Deus, na sua sabedoria, botou um cara de ordem elevada do meu lado para me ajudar na direção certa. Agora, ele também me deu a liberdade de escolher os caminhos que eu quero ir. Então, a escolha é minha, né? Eu acho isso maravilhoso, né? Porque é isso que faz toda a diferença na nossa doutrina. Quem é espírita sabe disso, né? Então, é nessa coisa que a gente se baseia. E essa que eu estou falando, da missão divina e tudo, é uma prova de amor puro, porque ele fica do nosso lado 24 horas, nos amando, nos aconselhando, torcendo com as nossas vitórias, triste com as nossas derrotas, né?
Triste quando a gente está na direção errada, né? Mas sempre do nosso lado. Quer mais amor que isso, né? Eu acho que não existe. E respeita as nossas escolhas. Então ele não fica aborrecido se eu escolhi, não tem esse negócio, não ficou dodói porque eu escolhi o caminho errado, nada disso, né? Ele fica lá, né, querendo me ajudar e dar a direção, mas a escolha é minha. Eu que vou saber o que eu estou fazendo, né? E aí, o que a gente tem, né? A gente tem que orar, ter pensamento e ações edificantes para cada vez mais ele estar do nosso lado. E como a gente pode fazer isso, né? Essa é a discussão. E aí o que ele torce? Para que a gente consiga o sucesso, ou seja, terminar essa encarnação, ou as diversas encarnações, progredindo, cumprindo a nossa missão, cumprindo o que nós acordamos lá no nosso plano reencarnatório, né? E continuando a caminhada que é uma caminhada longa, mas que todos nós vamos conseguir. Quando a gente está doente, né? Ele está ali do nosso lado também, tentando nos dar ânimo. Então, se eu fico pensando com pensamentos ou vibrações negativas, ele não consegue me ajudar. Porque ele está doido para me ajudar, né? Então, eu tenho que intuir ele, lógico que não só na doença, mas principalmente. Na saúde, então, a gente costuma até esquecer dele. As coisas estão tão boas que a gente nem lembra dele, né? Ok? Mas é bom que a gente lembre também e continue ali vibrando nessa direção. E lembrar sempre que o nosso maior desafio é essa conexão, porque os caminhos toda hora se abrem na nossa frente, né? Não vou dizer o caminho do bem ou do mal, porque seria muito, né? Até meio chato falar isso, mas caminhos bons, caminhos não tão bons, que a gente toma decisões certas, ou decisões não tão certas. Às vezes a gente fala uma coisa que não deveria ter falado, né? Toma uma ação que não deveria ter. Nós estamos aqui justamente para isso, para burilar e melhorar, tá certo? Mas, se a gente volta a estar em sintonia com ele, a gente não segue uma intuição ou uma frequência ruim dos espíritos inferiores que estão aproveitando, né? Então, quando você fala uma coisa errada, que nem o pessoal já falou, né? Você faz uma besteira e o lado ruim está festejando, né? E o nosso anjo da guarda ali fala, respira fundo, conta até 10, não responde, né? Ele está intuindo, e aí você não está nem ouvindo, porque a ira está dentro de você, e você quer xingar o outro. Então, quanto mais eu me sintonizo com esse meu anjo da guarda, com coisas boas, menos influência eu tenho dos espíritos inferiores. É difícil? É. Às vezes você está na rua, alguém te provoca, né? Acontece várias situações justamente para te testar o quanto você está conectado com isso ou não. Tá certo? E aí a gente tem que, no dia a dia, tentando evitar essas situações. Então, teu anjo guardião é teu mestre, teu amigo mais próximo. Então é dele que você tem que confiar mesmo, trazer ele para perto, juntar com ele. Cola com ele, porque é ele que vai te ajudar em tudo que tem. Aí, sempre vem uma pergunta na minha cabeça, assim, não sei se vem na de vocês. Como é que eu falo com ele, então? Como é que eu abro a palavra com ele? Eu gostaria, né? A gente é muito, vamos dizer assim, a gente gosta de coisas muito concretas, né? Eu gostaria de falar com ele, mas ele respondesse para mim, né? Como é que isso acontece? É possível falar com o seu anjo da guarda? Como é que a gente fala com ele? Essa é a pergunta. Eu também tinha essa dúvida. Não sei se vocês têm. Como que a gente conversa com ele? Primeiro é o seguinte, ele, partindo que ele é um espírito mais evoluído que nós, o que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro elevar os pensamentos. Porque se... na biblioteca do app Apple Music. Você pode me pedir para reproduzir essas máquinas... Diz que a gente chega num lugar e fala assim, estou pensando em viajar para tal lugar. Daqui a pouco aparece no Facebook em todo lugar. Deus do céu. Então, você tem que elevar os pensamentos. Né? Primeira coisa, você é um espírito mais elevado. Quanto mais você elevar seu pensamento, como é que eu elevo o pensamento? Né?
Pensando realmente em coisas boas, né? A gente brinca muito aqui no centro, por exemplo, você vai tomar passe. Se você não eleva seu pensamento, o passe não vai entrar em você, não há quem faça, entendeu? Não existe milagre, ok? Para mim, o Espiritismo está muito claro, tipo assim, frequência de pensamento, grau de evolução e etapas que você tem que cumprir. Se você não faz isso, não adianta, você vai ficar estacionado mesmo, tá bem? Isso é meio claro para mim. Como é que eu converso com ele, então? Primeiro lugar, elevando meus pensamentos. Segundo, fazendo escolhas certas. Tá? Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe as escolhas que a gente faz, né? Então, se eu faço boas escolhas, eu estou conversando com ele. Se eu faço mais escolhas, eu não estou mais conversando com ele. Então, eu posso fazer uma prece para ele à noite, quando eu vou deitar. Eu lembro do meu filho, porque ele fala assim, mãe, eu falo assim, vou para a minha cama, você fica na sua. Ele fala, mas quem vai cuidar de mim? Eu falei, seu anjo da guarda. Então, mas como é que eu faço? Então, reza para ele. Né? E lá em casa a gente tem uma prece que eu vou botar no fim aqui para vocês verem que é bem legal. Então, não está se falando de coisa decorada, está falando de sentimento aqui, é você com ele. E está no seu pensamento, você pode até verbalizar, né? Já me perguntaram, verbalizar ajuda? Ajuda para você, porque você ouve você mesmo. Para ele não muda nada, mas para você muda. Porque você começa a ouvir, né? E quanto mais você ouve, melhor fica. Então, de forma direta e franca, como é que a gente faz? Eu fui lá no livro do O Evangelho segundo o Espiritismo, também fiz uma coletânea de preces. Você pega lá, tem todas essas preces aqui, ó. Tá? Todas essas você pode fazer para o seu anjo da guarda. Eu não consigo me concentrar para fazer uma prece da minha cabeça. Tá? Então, bota o livro, o Evangelho lá do lado da sua cama, antes de dormir, abre numa dessas páginas aí, ó. Tem lá, se você, não é difícil, está escrito lá, ó, preces 337, você pode ir lá buscar que tem lá. Aí depois é uma fileira de prece, é prece de todo jeito, né? Então você escolhe qual, vai pela intuição do seu anjo da guarda, lê uma, lê outra, e fala, aí essa aqui que eu gostei. Minha mãe, por exemplo, ela tinha um hábito com meu pai incrível. E aí eu até brinquei com ela um dia que ela estava aqui na minha casa, eu morava num apartamento, e ela rezava toda noite a prece de Cáritas, toda noite. Ela junto com meu pai. E ela rezava em voz alta. Aí eu estava no apartamento, à noite eles começaram a rezar os dois, né? Eu falei, os vizinhos vai tudo, no final vai falar amém, porque era bem alto mesmo. E aí ela ficou meio assim, né? Mas ela rezava, porque a prece de Cáritas para ela é algo, ela decorou, mas decorou assim com o coração a prece de Cáritas. Quem conhece a prece de Cáritas sabe o que essa prece tem de efeito, né? E ela toda noite ela rezava essa prece de Cáritas. Mas tem várias preces aí, você escolhe qual que você achar que tem mais a ver com o momento, também pode ir trocando, né? Cada hora você faz uma, mas prece é uma coisa que ajuda bastante. Tudo bem? Então, aqui eu vou passar algumas preces que tem lá. São mais direcionadas ainda para o seu anjo da guarda, né? Eu estou falando em prece, mas tem gente que faz. Se o Zé pede o Wagner, vem aqui na frente e faz uma prece de fechamento. O Wagner não vai ler nenhuma, ele vai fazer pelo que ele conhece, né? Então, mas nem todo mundo é assim. Tá certo? Então, se a gente criar o hábito, por exemplo, com as crianças, a gente tem uma prece padrão que a gente lê com eles à noite, que eles ainda estão em formação. Isso é muito legal também, que eu acho, porque as crianças, a gente tem que ter um carinho sobre isso e tem que criar uma cultura sobre isso, tá? Porque a gente vem perdendo muitas coisas, principalmente o espiritismo vem perdendo muita coisa ao longo do tempo, e
com isso está envelhecendo os frequentadores, né? Então, essa questão é importante. Então, aí tem uma que eu acho curta, bacana, mas o que tem de diferente nessa prece aí? Quem saberia me dizer? Se vocês quiserem participar um pouco, pode participar, nós ainda temos aí 10 minutos. Arrisca aí, Wagner. Na verdade, eu queria dar, no final, um testemunho. Ah, show. Ali, ó, o que pega para mim, ó, esclarecer a minha consciência. Eu estou falando com né? Meu ser lá no fundo, né? Com relação aos meus defeitos. Então, eu estou assumindo que eu estou aqui para me corrigir, né? Qual é o poder de eu falar isso numa prece? É que isso vai entrando no meu cérebro, vai entrando no meu dia a dia, e eu vou conseguindo realmente cair, descer um pouco do pedestal e conseguir encarar isso, né? Olha lá, me tirar o orgulho. Por quê? Nós somos espíritos de terceira ordem, nós temos qual o problema do espírito de terceira ordem? De todos nós aqui, incluindo eu. É o quê? O orgulho, a ganância, tá certo? São alguns que eu botei lá na tela que a gente não consegue, a gente está reduzindo, mas não consegue, né? Por isso nós estamos aqui. Que é lá, que são incapazes de impedir, né, que eu perceba e confesse a mim mesmo. Quer dizer o quê? Essas questões estão me impedindo de desenvolver, me impedindo de eu progredir. Então eu peço a ajuda do meu anjo para ele poder fazer isso. Ok? Então eu botei ali, ó. Ela enfatiza o quê? A humildade, reconhecer os erros, corrigir as más condutas, os meus pensamentos. Então, se eu conseguir ter o hábito de fazer uma prece dessa toda noite, ou quando acordar, ou com uma certa frequência, eu vou conseguir ter mais proximidade com o meu anjo da guarda. Aí vem outra, que também está lá, que também é bem bacana, e todas estão nessa direção, tá vendo? Porque quando eu peço para o meu anjo da guarda, ele é uma prece que eu tenho que fazer para que eu consiga olhar para dentro de mim e corrija aquilo que realmente eu vim aqui para trabalhar, né? Essas questões estão muito presas nas diversas encarnações. E é difícil, encarnado, a gente conseguir resolver isso. Então, a gente precisa trabalhar muito isso mesmo. Eu estou falando para mim mesmo, tá? Não estou falando para vocês, né? A gente, às vezes, conquista alguma coisa, acha que é o máximo, né? Às vezes, a gente faz uma coisa, acha que é super, o bambambam da história, né? É do ser humano. E isso, às vezes, não é tão bom. Então, o que a gente quer? Abrir o coração de vocês, né? Com humildade e gratidão, né? Para quê? Para que a gente consiga se conectar com esse anjo da guarda. Então, se eu realmente abrir meu coração com humildade e gratidão, realmente quiser saber falar com ele, é esse aqui o caminho para falar com ele. Vocês vão falar com ele todo dia, toda hora, todo tempo. Eu tenho algumas experiências que realmente fizeram um divisor de água, porque eu parei, respirei fundo, né? Contei até 10, e eu tenho certeza hoje que eu tomei as melhores decisões. E eu tenho certeza que foi ele que me ajudou em todas essas decisões que eu tomei. Tá certo? E eu tento fazer isso o tempo todo. E, além de tudo, ele vai oferecer sustentação, porque mesmo que eu tome uma decisão que eu sei que eu tenho que tomar, mas não tenho força para fazer aquela decisão acontecer, eu não sei se já aconteceu com vocês, provavelmente, né? A gente tem que reverter alguma coisa que a gente fez de errado, a gente tem que ir lá e pedir perdão, pedir desculpa, ou a gente precisa ir lá, e aí o Divaldo entra na minha cabeça muito fácil, porque o Divaldo, ele fala uma coisa assim, em algumas palestras que ele dá, que quando você erra e pede perdão verdadeiro para o outro, então eu errei com a Rosa lá, tratei ela, fui lá pedir perdão para a Rosa. Se a Rosa vai me perdoar ou não, é um problema dela.
Quem tem que se perdoar sou eu. Eu que tenho que me perdoar, e como eu me perdoo? Não fazendo de novo aquilo que eu tive consciência que eu fiz de errado. Tá certo? A gente tem muita preocupação, mas eu olho, até hoje a Rosa não olha direito para mim, né? Não olha direito para mim, então ela não me perdoou. O problema é dela, tá certo? Se ela vai, a gente atende ali dentro, a gente sabe, tem muita gente que traz mágoas de vidas, né? E aí a gente tem que falar, ela já te perdoou. Você que precisa perdoar você mesmo agora, né? Então se perdoa. Isso está só prejudicando a sua vida, seu desenvolvimento, né? Vamos tocar a vida para frente. Fala, Rosa. Porque o auto-perdão é muito difícil. Muitas vezes você faz coisas que você leva uma vida inteira tentando perdoar e às vezes não. É bem isso. Então é isso. E essa aqui é a prece que eu rezo todas as noites, todas. Se eu estou de férias, não importa onde eu estou, com as crianças lá em casa. E essa prece veio até da escola deles, que é uma escola católica. Dom Bosquinho. O meu netinho, outro dia, eles fizeram uma festa de Dia dos Avós. E eu fiquei super. Eles fizeram como que é a aula. É isso aí. Começa a aula dos pequenininhos. É isso aí. Eu sou espírita, sou espírita desde que nasci, meus pais eram espíritas, meus filhos são espíritas, frequentam, né, de sábado eles vão na evangelização aqui no lar, aqui do lado, mas eles estão na escola católica, e quando tem as coisas lá eu vou, como para mim não tem diferença nenhuma, se tiver missa, o que tiver. E você vê o quanto é importante a prece. Então, lá na escola mesmo, que nem o Wagner falou, eles usam muito isso. Outro dia eu fiquei impressionado, porque a gente precisa aprender também. A gente às vezes critica as outras religiões, mas a gente precisa aprender também com as outras religiões. E reuniram, por isso que eu não tiro o Dom Bosco, alguns colegas já tiraram e tudo, mas não tiro. Porque eu não quero formar um filho competitivo no mercado, eu quero formar um ser que consiga refletir sobre as questões importantes da sociedade em geral. E aí, outro dia, eles tinham uma excursão. Já que o Wagner contou isso, eu vou contar outra também. Tinha uma excursão lá. Eles iam sair de ônibus. Reuniram tudo no pátio. E sabe qual a primeira prece que eles fizeram? O motorista. Vocês têm noção? Fizeram a prece o quê? Todos os alunos. Não estou falando de um aluno ou dois. Estou falando de todos que iam em 2 ônibus, no pátio, sentaram e rezaram para o motorista. Então, a gente precisa parar para pensar, né? Porque isso, para mim, tem muito valor, certo? E aí, a prece é assim, né? Vou rezar aqui com vocês, né? E eu acho que é uma prece que, se vocês não têm nenhuma, sei lá, seria uma prece assim, muito fácil de guardar. Como é que a gente faz lá? A gente reza, tipo assim, primeiro a gente agradece do dia, pede para que a gente tenha uma noite boa de sono, e que amanhã seja um dia encantador. É mais ou menos assim, né? Tem nosso jeito lá, mas é mais ou menos assim. Isso no quarto deles, tá? E aí a gente reza junto. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Só isso. Só. O que vocês acham? Faz diferença? Entendeu? Fala lá, Wagner. Agora eu queria dar o testemunho do Neto sobre essa. Fala lá. Há 40 anos atrás, o meu pai e minha mãe mudaram para essa casa que eu tenho. E eu morava a 500 quilômetros. Eu vinha 500 quilômetros, eu não dava para vir sempre. Eu vinha, no feriado, eu vinha visitar o meu pai e minha mãe. Eu ficava olhando esse centro espírita. Eu falava, eu pensava, eu vou frequentar esse centro. Mas eu morava numa cidadezinha desse tamanho, e lá eu passava assim, não, aqui não é. Depois de 15 anos, a empresa, quando eu trabalhei 30 anos, me transferiu. E ela não tem nada aqui em Americana. Eles falaram, mas você pode morar na região, mas você quer morar em Americana. Aí eu mudei para cá, aí mudou de figura. Aí eu comecei a frequentar o fraternidade. Mas eu trabalhava, viajava pelo mundo inteiro, pelo Brasil,
não dava para frequentar. Aí eu me aposentei. Aí comecei a frequentar. De acordo com o que eu desejava. E, para minha surpresa, quando eu comecei a frequentar com liberdade, numa das primeiras reuniões, uma das médicas recebeu uma psicografia, que eu guardo até hoje. E essa psicografia, hoje eu acredito que era do meu anjo da guarda, me dando orientações e tudo mais, e teve uma frase que ele falou que me causou surpresa. Ele falou, eu já tinha estudado, sabia que o anjo guardião é um espírito superior, como você já falou, mas ele falou, olha, eu ainda tenho que evoluir, e a minha evolução depende de você também. Você precisa de mim, mas eu preciso de você. Então, a gente pensa, o anjo guardião já está no ápice, não, ele tem evolução ainda, ele é muito superior. Por isso que eu falei que ele é de segunda ordem. Geralmente é de segunda ordem. Ele também precisa da evolução. Isso é a maior prova de amor que ele me deu. Ele foi humilde de dizer, olha, se você nem precisa. Eu erro também, se você Preciso também. É muito interessante. Eu lembro de você chegando no centro. Eu lembro de você chegando aqui no Fraternidade, dos atendimentos e tudo. É muito importante a gente ter essa consciência, né? Porque isso vai deixar, eu não sei vocês, mas a mim deixa mais forte. Eu me sinto protegido verdadeiramente, né? Eu me sinto amparado. Então, não só nos momentos mais difíceis, mas principalmente nos momentos mais difíceis, a gente tem que parar, respirar fundo, contar até 10. Esse contar até 10 é o tempo para ele poder me ajudar a intuir. Se eu conto até 10 em qualquer situação da minha vida e eu não respondo naquela hora, que é difícil, eu confesso para vocês que não é muito fácil, né? A gente consegue dar uma resposta muito mais do nosso anjo da guarda do que do nosso ser lá, natural, primário, apegado à matéria. Tudo que eu respondo muito rápido, tá? Numa situação de estresse, lógico, né? Eu respondo mais baseado no meu ser primitivo. Toda vez que eu paro e penso e deixo o meu anjo da guarda me ajudar, isso eu costumo dizer, né, que é contar até 10, eu consigo sair com uma solução muito mais inteligente. E eu fiz muitas essas experiências, né? Eu, lógico, estou aqui para aprender e quero aprender. E a melhor forma de você aprender é você praticando. Não adianta só vir aqui na frente falar, tá certo? Porque falar é fácil. O difícil é fazer no dia a dia. Mas eu garanto para vocês que a experiência minha mostra que, às vezes, a gente é muito ansioso, é muito precipitado, tá? Por essa questão mais da gente estar mais na origem da matéria do que na parte espiritual. E para você evoluir numa decisão ou qualquer situação, você precisa parar, refletir, contar até 10 e depois dar a sua opinião, né? O Chico falava muito, né? É melhor ficar com a boca calada do que falar demais, né? Isso é para tudo, é com o filho, é com a esposa, né? É no trabalho, é no seu dia a dia, em qualquer momento. Está perdido? Não sabe o que fazer? Para, mentaliza no anjo da guarda, conta até 10, e aí o pensamento que vier na sua mente, a intuição que vier em você, com certeza será a melhor intuição, a melhor decisão que você pode tomar. Eu tenho certeza disso, tá certo? Só depende de você estar conectado com ele. Agora, quando você toma a decisão rápida, e você pode estar sob má influência. Aí, realmente, o seu anjo da guarda não vai conseguir, né, separar a influência, falar, peraí, isso numa fração de segundo fica meio complicado, né? Poder até pode, mas não deve ser feito, né? Porque cada um tem que escolher o seu caminho. Você quer falar besteira? Então você fala. Tá certo? Então, o objetivo hoje era isso. E, por fim, o que é? O Zé fala aqui direto também. Orai e vigiai. Tem tudo a ver com a Jaguar, né? Orai e vigiai é o que importa. E aí, torcer o quê? Para cada dia nós temos uma nova chance. Quando a gente dorme,
e acorda no dia seguinte, que é o momento de fazer também uma reflexão, né? Ó, o que eu vou tentar ser um pouquinho melhor hoje do que eu fui ontem? Ah, ontem eu cometi tal erro, ontem eu fiz tal ação que não deveria ter feito. Eu vou repetir ela hoje? Né? A gente não veio aqui para ter um progresso repentino, ninguém vai subir igual balão. Nós viemos aqui para subir um degrau de cada vez, mas não descer, ficar onde ele está. Então, o que a gente tem que fazer? Torcer para cada dia aquele sol ali iluminar a gente e a gente conseguir ser um pouquinho melhor do que foi no dia anterior. Eu só quero ser um pouquinho melhor amanhã do que eu fui hoje. Que aí eu estou caminhando na direção certa. Beleza? Então, obrigado, gratidão a vocês.